Galera, eu sou a Fernanda, tenho 25 anos e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês como foi o meu processo de cirurgia de expansão de maxila ou expansão palatina. Um pouco antes de começar dentro dos pormenores da cirurgia em si, eu e o meu bebê lindo, né bebê? Eu vou contextualizar um pouquinho quais motivos levaram a ver a necessidade dessa cirurgia. Acontece que assim, eu tenho os dois dentes da frente bem projetados para frente, desde sempre. E eu achava que isso era só um incômodo estético que me incomodava no dia a dia por ficar bem tossinha mesmo. Aí, por conta desse incômodo mais estético, eu queria usar aparelho e tudo mais só pra corrigir isso. Eu achava que o problema todo era porque não havia espaço na minha arcada superior, né, pra acomodar esses dois dentes da forma que eles deveriam ser acomodados, né, pra ficar reto. Aí, há uns 6 anos, eu coloquei aparelho fixo, esses dois dentões foram mais alinhados para trás, mas eu fui numa consulta com um bucomaxilo e eu vi que o problema era muito mais embaixo do que eu esperava. Eu achava que era só um incômodo estético e no final das contas eu descobri que eu tenho um problema funcional na minha mordida muito grande e que não dava para resolver só com o aparelho. De lá pra cá, eu fui em trocentos mil médicos, trocentos mil bucomaxilos, ortodontistas, etc, pra pegar outras opiniões. No final das contas, eu descobri que ao invés de precisar fazer uma cirurgia, eu tinha que fazer 3 cirurgias. A primeira delas foi a extração de 2 dentes que eu tinha aqui na parte de baixo, lá dentro do osso, que eu não sabia que existiam, que eu só descobri quando eu fiz uma radiografia. Fiz essa cirurgia de extração no final do ano passado, no final de 2019. E aí o segundo passo, agora de todo o tratamento, é a cirurgia de expansão palatina. Por quê? O que acontece? A minha mordida é cruzada, os meus dentes de cima cobrem todos os de baixo, é tudo desalinhado. E eu achava que isso era normal, só que não é. Então, por causa disso, eu tenho que fazer uma cirurgia ortognática. Só que para fazer a cirurgia ortognática, além de fazer um tratamento com aparelho fixo, eu descobri que eu também tinha que fazer a cirurgia de expansão de maxila, porque os meus dentes de cima, o formato da minha gengiva era muito fechado, assim, ó, em V. Quando a gente fizesse a ortognática e fosse trazer pra frente, ele não ia mais encaixar com o de baixo, porque ele precisava estar mais aberto, assim, no formato de U, como deveria ser. Então, para abrir e deixar esse formato mais assim de U, foi necessária a cirurgia de expansão de maxila. Então, assim, todo o meu tratamento, ao invés de ser resolvido só com aparelho fixo, como eu achava, na verdade, eu tenho aí um processo de 3 cirurgias, mais o uso do Hyrax, que é o que eu vou contar um pouco mais pra frente, mais a cirurgia de expansão palatina, mais uma cirurgia ortognática, então é um tratamento muito grande. E eu sei que muita gente passa pelo mesmo tipo de situação ou por situações parecidas, por isso eu vou compartilhar todo esse processo aqui com vocês. Hoje a gente tá no começo de maio de 2020 e eu já fiz a extração desses 2 dentinhos, como eu falei, e já fiz a cirurgia de expansão de maxila. Agora vamos entrar um pouco na cirurgia de expansão de maxila em si, que é o tema principal desse vídeo, né? Até agora eu tava só contextualizando. Essa cirurgia de expansão de maxila, eu achava que era, de uma forma grosseiramente falando, pra abrir o céu da boca, né? Pra expandir. Eu achava que fazia um corte no céu da boca e aí abria com o aparelho Hyrax. Só que não, o corte ele não é feito no céu da boca, ele é todo aqui por dentro desse osso. Eu não sei explicar exatamente, mas pelo que o médico me explicou e eu me lembro, essa cirurgia eles vêm aqui por dentro, eles abrem tudo aqui e cortam o osso do céu da boca aqui, eles abrem esse osso. Para fazer essa cirurgia, você tem que estar usando o aparelho Hyrax, você coloca antes, opera com ele e continua com ele mais um tempo até o céu da boca, esse osso, ele ir cicatrizando. É esse aparelho aqui, eu vou deixando foto, né? Eu coloquei o aparelho, esse Hyrax. Pra você colocar ele, tem que usar separador em todos os dentes de trás, que é onde vai abrir o espaço para ele encaixar. Aí quando estiver tudo pronto, tiver feito o molde ou o Hyrax ficar pronto, você coloca o Hyrax e aí você tá pronto para operar. Esse procedimento todo de Hyrax, de cirurgia, de não sei o que, ele tem que ser feito em conjunto por um médico bucomaxilo e por um ortodontista, porque o orto vai cuidar toda a parte
dos aparelhos, dos alinhamentos e tudo, e o bucomaxilo é quem te opera. Então esse tratamento ele tem que ser conversado entre esses dois profissionais para eles conseguirem determinar o melhor plano pro seu tratamento. Então eu escolhi os dois profissionais de uma mesma clínica, mas dá para fazer com um buco de uma clínica e um orto de outra, contanto que eles consigam ter algum meio para se conversar. Bom, a gente fez o molde pro Hyrax, o Hyrax ficou pronto, eu voltei lá, a gente colocou. É bem dolorido esse começo, esse processo de usar separador. Quem já usou separador porque usou o aparelho sabe do que eu tô falando. É um saco. Então, é doloridinho, mas aí passa, aí você bota o aparelho e tá pronto pra operar. Eu fiz tudo pelo meu convênio, a parte da cirurgia. A parte de orto, o custo do Hyrax e tudo mais, o meu convênio não cobria. Mas aí vai depender do convênio de cada pessoa ou do método que a pessoa escolher para operar. Depois, se alguém tiver curiosidade de saber mais ou menos quanto custa, quanto custou o Hyrax, é só mandar nos comentários que a gente conversa e eu conto. Agora, algumas coisas importantes no pré-operatório. A clínica vai te dar todas as instruções. Por exemplo, no meu caso, eu precisei ficar 8 horas de jejum absoluto antes da cirurgia. A gente marcou a cirurgia para as 4 da tarde, então eu tive uma última refeição 8 da manhã. Depois das 8 da manhã eu não pude tomar água, não pude comer nada. Você tem que se programar também para levar um acompanhante junto com você. É necessário, o acompanhante vai te ajudar a passar por todo o processo, vai te dar todo o apoio que você precisa. Outra coisa muito importante, se você já fez alguma cirurgia e vai fazer essa agora, você já sabe como que é geralmente a sua reação com anestesia. Eu tinha feito antes dessa uma cirurgia da tireoide. E nessa da tireoide, eu fiquei tão enjoada quando eu acordei da cirurgia, que agora que eu fui operar a maxila, eu já tava traumatizada com esse negócio da tireoide. E então eu já conversei, já me preparei para conversar com o anestesista, explicar que eu fico nauseada para ele conseguir fazer uma dose já prevendo esse tipo de problema. Antes da cirurgia, os anestesistas vão até o quarto conversar com o paciente, é o momento que você tem de falar. Além disso, quando geralmente você vai dar entrada no hospital, tem uns formulários que você preenche. Nesses formulários, eles perguntam se você já tem algum problema de saúde, se você tem alergia a isso, aquilo. Perguntam sobre a experiência com anestesia também. Então, é uma coisa muito importante de se falar. Eu fiz a minha cirurgia no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, lá na região do Vergueiro. Agora, finalmente chegou o dia da cirurgia. Minha cirurgia marcada para as 4 horas da tarde foi acontecer 9 da noite. Pensa se nesse meio tempo eu não fiquei um pouco irritada, um pouco mais ansiosa do que deveria, porque eu não estava pronta. Eu tinha me preparado toda emocionalmente para as 4 horas ir lá, ir para o centro cirúrgico e tal, conforme o tempo foi passando. E ninguém veio me buscar pra ir pro quarto, fui começando a ficar ansiosa, nervosa, até a hora que chegaram, que o enfermeiro chegou, acho que foi umas 7 da noite, foi me levar pro centro cirúrgico. Aí eu procurei super calma, brincando e tal, porque uma coisa muito importante no meio do processo todo é a sua preparação mental. Fomos pra cirurgia, apaguei total. Não me lembro de ter acordado naquele quarto de recuperação, né? Que os pacientes ficam logo depois que operam. Eu esqueci o nome do quarto. Mas não me lembro de ter acordado lá, me lembro de ter acordado só no quarto. E eu acordei assim, doidona, muito louca de anestesia, loucona mesmo, rindo, querendo falar mais que a boca. Isso que eu tava operando, tinha acabado de operar a boca, eu não podia ficar falando que nem uma matraca. Mas tava falando igual uma louca e me lembro de sentir muita fome. Não me lembro de sentir dor nessa etapa. Eu lembro só de estar muito alegre, muito chapada de anestesia e ter muita fome. Aí a minha mãe, junto com a enfermeira, me deram um sorvete de chocolate, que foi assim, o sorvete de chocolate mais gostoso da minha vida, de tanta fome que eu tava. E acho que o sorvete também aliviou, né? Quando você faz uma cirurgia na boca, geralmente você tem que ficar comendo coisas geladas e tal. E tudo que eu sentia era muita felicidade, porque eu não estava com náusea. E eu ficava falando pra enfermeira que tava na hora o quanto eu tava feliz porque eu não tava enjoando. Depois que eu acordei já de manhã, eu já não tava mais naquela brisa da anestesia, já tava mais tranquila. Mas tava com muito sono. Eu lembro de não conseguir ficar acordada, assim, por nada. Eu acordava, falava um pouco com a minha mãe tava me acompanhando, falava alguma coisa com a minha mãe, comia quando tinha que comer, já voltava a dormir. Quando eu precisei levantar, que a enfermeira me levou pra usar o banheiro e tal, e eu olhei no espelho, eu tava com uma cara desse tamanho. Eu vou deixando as fotos pra vocês irem vendo. Essa foto que eu tô mostrando agora é a foto de como eu tava quando eu tava no hospital ainda. Tava mega inchada. Mas eu não me abalei na hora, tipo, eu dei risada, brinquei, fiz alguma piada e segue o baile.
quando eu deitei na cama de novo, eu tive muita vontade de vomitar. E daí eu vomitei, mas não fiquei nauseada e tal. Veio, porque eu acho que eu fiquei um tempo deitada, não sei, tinha comido. Quando eu deitei, veio, saiu, mas não me deixou baqueada, não me deixou nauseada. Então eu nem me afetei com isso, nem fiquei mal, tal, não. Quando o médico veio pro quarto pra me dar alta, eu tive alta umas 4 horas da tarde do dia seguinte, né? Então, digamos que eu fiquei um pouco mais de 24 horas no hospital, contando da hora desde que eu dei a entrada. Ele me viu super inchada e eu perguntei se era normal e falou que não era pra estar tão inchada do jeito que eu tava. O que aconteceu? Quando a gente saiu da cirurgia e veio a enfermeira, eu já tava no quarto com a minha mãe e tal, ao invés de trazer gelo, ela indicou que a gente colocasse uma daquelas bolsas de gel gelada só. Inclusive, a gente teve que comprar 2, depois o hospital me cobrou por essas bolsas de gelo, mas beleza, né? Então a gente foi colocando a bolsa de gel, botava uma, ela esquentava, pegava da geladeira a outra, botava e ia alternando. Quando o médico veio, o médico falou que não era pra ter colocado bolsa de gel, era pra ter colocado uma bolsa com gelo mesmo. Por isso que acabou inchando tanto, porque o gelo ele consegue dar uma segurada melhor no inchaço. Se eu tivesse colocado gelo desde o começo, provavelmente eu teria inchado muito menos. Mas acontece, pode ser que o médico não tenha deixado a instrução muito clara para os enfermeiros que iam cuidar de mim no pós-operatório. Eu não sabia que a instrução poderia chegar meio torta até o enfermeiro, então a gente não perguntou nada nesse sentido pro médico, né? Só outras instruções. Mas enfim, isso acontece, segue o baile. Então, lá para as 4 da tarde do dia seguinte da cirurgia, o médico já me deu a alta, já estava livre para ir para casa. Eu não estava me sentindo tão mal, eu não estava com tanta dor, estava desconfortável, sabe? Mas eu não estava, tipo, na bad, eu estava até que de boa. Tava conseguindo falar logo depois que eu operei, com certa dificuldade, até porque o próprio Hirax, ele dá... Ah, meu Deus. Ele vai ser tão fofinho, né? Vai ser tão fofinho, né? O Hirax te deixa com um pouco de dificuldade de falar, porque como ele não deixa que a sua língua encoste no céu da boca, quando a gente vai pronunciar algumas palavras, especialmente as palavras com mi, a língua não bate no céu da boca e sai com uma sonoridade muito estranha. Eu tava com dificuldade de falar já antes de operar, logo que eu coloquei o Hirax, mas depois da cirurgia fiquei com um pouco mais de dificuldade, você não consegue abrir a boca direito, então tenho dificuldades para escovar dente, para comer, para isso e para aquilo. Porém, todos esses detalhes que são, inclusive, os mais importantes, vão estar ficando para um próximo vídeo, porque vai ficar um filme, vai ficar um Senhor dos Anéis, se eu decidir contar tudo junto. Então já se inscreve no canal, porque a segunda parte é onde vai ter as informações mais importantes, assim, é aquilo que você precisa saber. Quanto tempo que vai demorar até conseguir comer? Quanto tempo vai demorar até conseguir beijar? Quanto tempo vai demorar até conseguir escovar o dente direito? Então, se inscreve no canal. É importante que vocês deixem aqui o like para eu saber se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês. Se tiverem alguma dúvida também dessa etapa, deixa já nos comentários, a gente vai trocando ideia. Vai ser super um prazer continuar compartilhando esse processo com vocês. É importante que se inscrevam no canal, porque além dessa cirurgia, daqui a pouco eu vou ter a ortognática, daqui a pouco eu vou ter outras etapas, então vai ser tudo compartilhado aqui. Então se inscreve aí e a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo.